Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem também. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um tema um pouquinho mais sério do que o de costume e principalmente para você que investe a maior parte do seu dinheiro em renda fixa, você precisa assistir esse vídeo até o final. De forma resumida, o que eu vou mostrar aqui são alguns dados referentes a alguns investimentos ou o que eu chamaria de pseudo-investimentos que nós temos aqui no Brasil e que na prática não te entregam uma rentabilidade positiva. Por que eu digo que é um pseudo-investimento? Porque é um investimento que te dá uma rentabilidade positiva nominalmente, porém, de forma real, acaba não te entregando essa mesma rentabilidade, esse ágio acima da própria perda de poder de compra do dinheiro, acima da inflação real, que não é o IPCA, mas sim a impressão de dinheiro feita pelo governo. Então, vou falar um pouquinho em cima desse tema e vou apresentar para você a estratégia vencedora para você, de fato, fazer investimentos e obter retornos bem acima do que você teria com simples investimentos que você poderia fazer aqui no Brasil. E o primeiro dado que eu quero apresentar para vocês é o BRM2. Basicamente, o M2 é um índice que mostra qual é a quantidade de dinheiro existente na economia, de certa forma, né, para resumir um pouquinho aqui, e quanto de dinheiro a mais o governo imprime todo ano, o governo coloca no mercado todo ano. Aqui nós conseguimos ver o prazo de 5 anos, clicando aqui nós conseguimos ver o prazo de 10 anos, e aqui nós conseguimos ver durante todo o período. E você consegue identificar que aqui, né, depois de 2018, 2019, né, em 2020 principalmente, nós tivemos uma crescente nesse gráfico. Isso significa dinheiro a mais em circulação. Significa que o seu dinheiro, aquele que está guardado, aquele que está investido, está sendo diluído em relação à quantidade total de dinheiro existente na economia, agora em uma velocidade maior do que antes. Antes você até conseguia, né, pegando aqui até 2007 mais ou menos, um retorno real acima da diluição monetária causada pelo próprio governo criando dinheiro. Depois de 2008 isso já começou a ficar bem difícil, mas você ainda conseguia, principalmente com investimentos de renda variável, um retorno que superava a diluição monetária por conta da criação de dinheiro por parte do governo. E aqui depois de 2019, já que em 2020 nós tivemos um aumento significativo na quantidade de dinheiro em circulação que o governo coloca, e isso dilui o seu dinheiro em relação a todo o dinheiro existente na economia de uma forma que você, com nenhum investimento brasileiro, consegue vencer. Isso daqui não significa que o aumento de preços das coisas vai subir nesse mesmo ritmo de 16, 18, 20% ao ano, mas porque existe evolução tecnológica, os meios de produção evoluem, as tecnologias evoluem e os custos de produção ficam mais baratos. Mas significa que você está tendo a sua riqueza, o seu patrimônio diluído em relação a toda a riqueza existente no país. Agora, um outro dado que eu vou mostrar para você são alguns dos principais índices que nós temos aqui no Brasil. Vindo aqui no site maisretorno.com, clicando aqui em ferramentas, comparador de ativos, eu vou comparar aqui alguns ativos, né? Temos aqui o IFIX, que é um dos principais índices de fundos imobiliários e é uma carteira teórica de fundos imobiliários. Colocando aqui em adicionar, a gente já vai ter esse fundo aqui embaixo aparecendo. Eu vou adicionar um outro aqui, que nesse caso vai ser o BOVA11. E aqui você consegue ver que esses dois índices acabam entregando uma rentabilidade muito parecida, mesmo que ações em tese sejam bem mais arriscadas do que fundos imobiliários. Vamos adicionar aqui um outro índice, vamos colocar o IPCA, que é a inflação oficial aqui do Brasil, que na verdade não é inflação. Inflação é aumento de base monetária. É aquilo que eu mostrei, né? O M2. O IPCA nada mais é do que um índice de aumento de preços. Ele mede apenas a consequência da inflação real. E aqui nós conseguimos ver que a inflação rendeu mais ou menos a mesma coisa. Então, se você investe em fundos imobiliários, em ações, na média você teve um retorno igual à inflação ao longo de todo esse período. Lógico que esse daqui não é o retorno dos investidores. Tem investidores e investidores. Se você tivesse investido apenas nos índices, aí sim você teria esse retorno do índice. Mas se você investe em ativos específicos, você teria um retorno diferente, podendo ser maior ou até pior. Ou mesmo se você tivesse investido nesses índices, porém, em certos momentos, né, aqui, por exemplo, em 2016 você tivesse comprado o Ibovespa e vendido aqui, né, em 2019, aí você teria um ganho muito maior do que a inflação do período. Então o que eu quero mostrar aqui é que no longo prazo, né, se você faz um investimento de longuíssimo prazo por meio de índices, aqui no Brasil, isso não é algo tão interessante. O que é bem estranho, porque fora do Brasil, em economias mais desenvolvidas, se você investe por meio de índices, por meio de ETFs, você consegue um retorno muito maior do que a média dos investidores. Agora, se nós colocamos nessa conta aqui, por exemplo, o IVV, que é um ETF brasileiro que replica o índice S&P 500 dos Estados Unidos, né? A gente consegue ver aqui num período ótimo, que seria o ponto inicial, onde todos eles se coincidem, que o S&P 500
teve uma performance muito superior. Olhando aqui na frente, né, a gente consegue identificar que foi 428% desde 2013, mais ou menos, sendo que o Ibovespa rendeu 111%, o IFIX rendeu 103% e o IPCA entregou 102%. Ou seja, o Ibovespa e o IFIX praticamente pagou só a inflação, e você teve aqui o S&P 500 com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos entregando mais de 400% de retorno nesse período. Fora isso, se nós olharmos o preço do dólar relativo ao real ao longo do tempo, nós conseguimos ver que basicamente o dólar, desde a criação do real lá em 1994, só se valorizou. Existiram períodos de desvalorização do dólar, sim, mas no geral, na média, ele sempre se valorizou e ele vai continuar no longo prazo se valorizando, porque a inflação do dólar é inferior à inflação do real. O aumento de dólares por parte do governo, proporcionalmente aos dólares existentes, é menor do que o aumento de reais por parte do governo brasileiro em relação aos reais existentes. A inflação do dólar é menor do que a inflação do real. Por isso que no longo prazo o dólar sempre vai se valorizar em relação ao real. Então, se você teve um retorno nesse ano de 2024, por exemplo, de 15%, de 20%, você ainda assim perdeu dinheiro em relação ao próprio dólar. Fora que se você tivesse investido no S&P 500, você teria colhido um retorno de mais de 20% no ano de 2024. Então, somando esses dois, daria quase 50% de retorno que você teria. Sendo que aqui no Brasil, você lutou e lutou para talvez conseguir 15% de rentabilidade. Eu não estou falando para você simplesmente abandonar os investimentos brasileiros, sair da renda fixa, sair das ações. Como eu disse, existem investidores e investidores. A questão é que a realidade é uma só, não tem como você ir contra ela. Mas tem como você não ser a média, tem como você ser um investidor que obtém retornos melhores, mesmo aqui no Brasil. Porém, na média, a maioria dos investidores acabaram tendo uma performance ruim no ano de 2024. Isso aconteceu porque a maioria deles só investem no Brasil. E os que têm investimento no exterior geralmente é uma fração insignificante do patrimônio. Então, para você que não tem patrimônio fora do Brasil, eu recomendo que você estude a possibilidade de diversificar o seu patrimônio fora do país. E como que você vai fazer isso se você não entende sobre ações, se você não entende sobre REITs, que seriam os fundos imobiliários nos Estados Unidos? Você pode optar pela melhor estratégia que existe, que é a estratégia de investimento passivo por meio de ETFs. Esse gráfico que você está vendo aqui nesse momento é o gráfico do S&P 500, que se nós pegarmos aqui, 2 anos no tempo, você tem o S&P 500 saindo de um patamar de mais ou menos uns $490 para atuais $618. Então ele teve uma valorização muito expressiva nesse período. Se você pega o QQQ, que é um outro ETF norte-americano, que nesse caso replica o índice Nasdaq 100 com as 100 maiores empresas do setor de tecnologia dos Estados Unidos. E todos esses índices são índices que você poderia investir com um custo quase zero e ter uma rentabilidade excelente ao longo do tempo, como você consegue identificar aqui. Ou então você poderia optar pela estratégia Stock Picker, investindo em ativos individuais, como por exemplo em grandes empresas como a Microsoft, ou então como a Apple ou a Alphabet, que seria a holding do Google, investir, por exemplo, na empresa que é dona do YouTube. Quem não gostaria disso? Então você estaria dessa forma investindo nas maiores empresas do planeta e na economia que mais cresce no mundo, em uma moeda forte, com seu dinheiro efetivamente fora do Brasil. Como que você vai fazer isso? Aí eu preparei um vídeo exclusivo para você aqui embaixo na descrição do vídeo. No primeiro link você tem acesso a esse vídeo exclusivo, onde eu vou te mostrar exatamente como que você investe no exterior, como que você dolariza parte do seu patrimônio, como que você utiliza a melhor estratégia que existe, que é a estratégia por meio de ETFs, e dessa forma se protegendo contra a destruição de valor do real que existe ao longo do tempo, porque a inflação do real é maior do que a inflação do dólar, e também contra os péssimos investimentos, ou como eu chamo de pseudo-investimentos, que infelizmente existem aqui no Brasil. Se você quiser aprender tudo isso, vem aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, e acesse o vídeo exclusivo que eu preparei para você.